Alô, gente, esperar um pouquinho aí para o pessoal começar a entrar. São 8 horas agora, né? 8 horas, horinha certa, pontual. Comi meu cuscuz, minha carne moída, meu ovinho, queijinho e tal. Por aí vai. Muito bacana, muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, Rafaela, bom dia. Bom dia a todos que estão entrando. Tentem curtir bastante, para esse conteúdo ser levado para as pessoas e para as pessoas começarem a tirar esse ranço que tem contra a Umbanda. Eu estou aqui dentro do meu consultório, tá certo, de psicoterapia. Aqui é a minha mesa, deixa eu mostrar. Enquanto as pessoas chegam, eu vou mostrando aqui o ambiente como é, tá? Então aqui é meu consultório, onde eu aplico todas as terapias. Aqui sou eu. A maca ali também. Então todas as terapias são tanto feitas presencialmente como também online, tá certo? E hoje eu vou falar sobre Umbanda, como eu fiquei comprometido com vocês. Leide, bom dia Toninha, né? Bom dia Michele, Paixão, bom dia Jailton, Maurício, Nijone. Vamos lá, curtir, compartilhar, gente. Bom dia a todos, bom dia a vocês. Muito obrigado por estar aqui participando dessa live de hoje. Dia de sábado, dia das Iabás, né? De mamãe Iemanjá, Boroquê, como é? Mamãe Inhaçã, mamãe Nanamburuquê e mamãe Oxum. E é um dia maravilhoso. Eu estou aqui caracterizado de Zé, que Zé sempre está nos meus caminhos. Uma história muito bonita, a história de Zé também é muito bacana, né? Toda a história da Umbanda, toda a história que foi colocada na Umbanda e tal, e como as pessoas confundem uma coisa com outra, alhos com bugalhos, não conhecem bem a história, né? Então tem aí, ó, Denise Moraes para juntar-se à live. Tá certo, pode juntar-se, Denise. Vou mandar o convite para você, tá? Então vamos lá. Carlos. Vamos lá, Carlos. Tudo bom, Carlos? Tranquilo? Veja se o convite chegou aí. Tá? Mas é muito bacana a gente estar aqui conversando sobre Umbanda, conversando sobre a única religião brasileira. Não sei se vocês sabem, mas é a única religião brasileira. Quem estou? Estou Wagner Andrade. Estou psicoterapeuta holístico, que é a minha profissão durante o dia. Às noites, nos sábados e tal, eu abro meus espaços e tal, para atender pessoas, para a gente abrir a consciência das pessoas. Ontem eu vi Júnior Legrazi no Paranormal Experience e ele falava dos ceifadores da Matrix, quer dizer, quem está matando a Matrix, né? Tirando a Matrix, que é essa coisa da gente repetir a mesma coisa todos os dias e tal, e a gente não abrir a cabeça para a espiritualidade, para as coisas que existem verdadeiramente. Tudo que a gente vê não existe, né? Tudo isso aqui vai virar pó. A gente não leva nada, a gente não leva carro, não leva casa, não leva nada. Mas a gente leva sim o amor que a gente tem no coração, a franqueza, o caráter que a gente juntou durante várias existências, e todo esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, de poder falar com as pessoas e esclarecer as pessoas, tirar esses pontos negros. Negros, quando eu falo, pontos trevosos do processo das religiões afro-brasileiras. Eu estou teólogo e sacerdote umbandista. Eu não exerço sacerdócio, mas eu coloco as energias dos orixás, tá? Eu foco nos orixás, inclusive todas as vezes que eu firmo
uma vela, porque não é acender, é firmar, né? Você está firmando uma coisa. Bom dia a todo mundo que está entrando, tá, gente? Eu vou botar aqui na parte dos bom dias, porque senão eu não vejo vocês, tá? Carol, Joyce, Alberto, Cleo, Rosana, bom dia Jaqueline, bom dia Denise, bom dia todo mundo. Gente, vamos curtir, compartilhar a nossa live, levar essa live para longe, para distante, e mostrar que nós podemos explicar de uma forma muito didática o que é a Umbanda, né? Vamos contar a história de Zélio Fernandino de Moraes, que foi o fundador da Umbanda. Zélio, desde pequeno, demonstrou ser uma criança muito diferente. Viveu entre o século XIX e o século XX, né? Nasceu e, como em 1908, mais ou menos, já tinha 17 anos, mas ele com 17 anos começou a apresentar normalidades no comportamento dele, né? Ora andava como um velhinho, outras horas era forte, outras horas, quando entrou na Marinha, no Rio de Janeiro, ele começou a apresentar determinadas coisas, ficou doente, ficou acamado, como se fosse um paralítico. Posso fazer uma pergunta? Pode, Rosana, pode. Faz aí a pergunta. Cleo, Carol, Joyce, bom dia a todo mundo. Denis Rocha Oliveira, Durões de Almeida, volta. Ô, Denis, a gente não faz oráculos aqui, Denis. A gente conta as histórias, a gente faz a parte educativa, que é uma parte muito importante da Umbanda, mas a gente não entra nessa seara. É muito importante que você saiba dividir cada coisa dessa. Por exemplo, eu mexo com búzios, eu mexo com cartas, eu mexo com cartas ciganas, com tarô terapêutico e tal, mas eu não faço oráculos nem antecipo nada, porque é aquela história volta, depende de você, depende dele. Eu não conheço tua história, eu não conheço a história dele. Então, se quiser conversar comigo, entra lá no direto. Eu te forneço o meu WhatsApp, o nosso WhatsApp aqui, e você vai poder conversar comigo numa boa, tá certo? E a gente vai esclarecer tudo isso a você, para você entender como é que funciona direito toda essa história. Então, na realidade, Zélio Fernandino ficou praticamente paralítico em cima de uma cama. As pessoas começaram a se preocupar com ele. O padre, que fazia parte da família dele, tentou fazer um exorcismo com ele, nada funcionava, né? E ele lá, prostrado numa cama. De um dia para o outro, ele deu um salto da cama, passou não sei quantos meses numa cama, terminou não entrando na Marinha, deu um salto da cama, ficou em pé, já começou a se comportar como um indígena. Outra hora se curvava, fazia os trejeitos de um velho, né, com uma bengala na mão, e começou tudo por aí, né? Todo o processo. Os pais muito preocupados levaram ele para psiquiatras. Na época já tinha, tá, gente? Psiquiatras, psicólogos e tal. E nada de ninguém descobrir nada. Vieram evangélicos, fizeram rituais de bênçãos, não sei o que, de afastamento disso, daquilo e tal. Nada. Aí um dos familiares deu a ideia dele ir para Niterói, para a Federação Espírita de Niterói, que aquilo provavelmente poderia ser mediunidade. Um espírito que vem e tal, incorpora, e ele deveria ser médium. Dito e feito, né? Levaram para a Federação de Niterói. Chegando lá, começaram a sessão naquela mesa branca, né, tal, na Federação de Niterói, o presidente presente, um vidente ao lado, né, e como o Zé Fernandino de Moraes incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas. Como era uma coisa, nessa época tinha que ser federado, né, federação, que você está querendo dizer. Não tinha muito isso, porque Bezerra de Menezes foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, né?
E como ele criou federações, mas tinha centros também, instalados na casa das pessoas, né? As pessoas iam para lá, para aquela reunião, e faziam reuniões mediúnicas lá. Era muito interessante e tal, mas ele foi levado para a Federação Espírita de Niterói. E a Federação Espírita de Niterói, o pessoal era muito tradicional, ligado à Federação Espírita Brasileira, que funcionava em São Paulo na época, não funcionava nem em Brasília. Hoje funciona em Brasília. Mas na época funcionava em São Paulo, ou era no Rio de Janeiro mesmo, bom, não sei. Eu sei que na hora que o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou, disse: essa mesa está muito vazia. Foi no jardim, pegou uma flor, uma rosa, sei lá o que foi, encheu um copo e botou a rosa no centro da coisa. Aí o presidente da Federação Espírita de Niterói perguntou: quem é você? Ele disse: sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Para mim não existem caminhos fechados. Dizem que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, espírito de altíssima envergadura, se encontrou com Jesus. E ele era Manuel de Malagreta, um padre que viveu na época da Santa Inquisição e foi queimado vivo por conta das visões que ele tinha. Quando ele reencarnou num caboclo brasileiro. E ele decidiu conviver como um caboclo brasileiro, incorporando naquelas religiões que já existiam no Rio de Janeiro. Por exemplo, a macumba. Macumba que a gente fala quando a gente é macumbeiro, né? Tá fazendo uma macumba. Macumba é uma árvore que existia na África e que era utilizada, né, talhada, para ser feito tanto instrumentos de percussões como aquele reco-reco, né? Aquele negócio com um pauzinho que eles faziam barulho. E quando começavam a tocar, os riquinhos, né, cariocas de baixo escutavam. Naquela época não tinha essa quantidade de prédios, eles nas periferias mandavam aquele som e diziam: ó, como já começaram os macumbeiros ali, quer dizer, as pessoas que tocavam macumba. Eles adotaram o nome, fundaram uma religião. Então já existia a macumba, já existia o candomblé, já existiam várias outras, o catimbó, já existia tudo isso, gente, já existia tudo isso. Em Pernambuco, como todas as manifestações das matas, foi da onde Zé saiu para ir para o Rio de Janeiro, mas essa é uma outra história que depois eu conto a vocês. Mas é muito interessante, porque aí quando ele disse que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o presidente da Federação Espírita recebeu um aviso do vidente, disse: ele está com restos de vestes clericais. Ele perguntou assim: olha, você está dizendo que é Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas ele está vendo daqui restos de vestes clericais. Aí ele disse: não, eu era Manuel de Malagreta e tal, fui queimado pela Santa Inquisição, porque via e previ também a peste que ia acontecer na época, e aconteceu, né, a peste negra, essa coisa toda, matou muita gente no mundo. Eu previ tudo isso e eles me queimaram na fogueira da Santa Inquisição, né, a Igreja Católica. E quando eu reencarnei como caboclo brasileiro. E aí o presidente da Federação Espírita perguntou a ele: e o que é que o senhor veio fazer aqui? Aí ele disse: eu vim para me comunicar e dizer que nós vamos fundar uma nova religião brasileira, porque vocês aqui no Espiritismo só admitem espíritos que não sejam do povo. A gente precisa acolher os espíritos do povo. O preto velho, o índio, a pessoa do povo e tal, que tem bondade no coração e quer prestar um serviço como curadores, como abençoadores, aconselhadores, porque eles têm sabedoria. O presidente da Federação Espírita, até então, a gente precisa conhecer um pouquinho também da história do Espiritismo. O Espiritismo chegou no Brasil, minha gente, em 1862, né, por um jornalista chamado qualquer coisa Teles, lá em Salvador. E quando veio para cá, veio numa época onde a escravidão ainda existia. Então o Espiritismo foi todo moldado para pessoas que sabiam ler e escrever, tinha que estudar muito.
Se hoje nós temos um índice de analfabetismo no Brasil de pelo menos uns 30%, você avalia naquela época. Então as pessoas não podiam estudar, então as que não estudavam iam para as matrizes africanas. As que estudavam ficavam no Espiritismo. O Espiritismo foi fundado, a Federação Espírita, por Bezerra de Menezes, chamado o Médico dos Pobres, que depois apareceu em vários centros de Umbanda, como o Preto Velho, apareceu nas reuniões espíritas como o Preto Velho também, mostrando que não deveria se ter esse tipo de preconceito. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, vamos voltar lá para a Federação Espírita de Niterói, notando que o presidente da federação não ia acolhê-los lá, disse o seguinte: a partir de amanhã, dia 16, foi 15 de novembro de 1908, no dia 16 de novembro de 1908, ele disse aqui na casa do Cavalo, Cavalo é o médium, né? Na casa do Cavalo nós vamos fundar a nova religião, que vai ser o espírito, a comunicação do espírito para a prática da caridade. E vai nascer essa nova religião na casa do Cavalo, aqui do Aparelho. E aí, no outro dia, o pessoal da Federação Espírita foi todo para lá para ver o fracasso. Mas o pessoal do morro todinho desceu e foi embora para Niterói. Cruzou ali a Baía de Guanabara a barco e foi embora para Niterói para assistir a reunião. Tinha gente pendurada em tudo quanto era de canto e tal. E aí daqui a pouco veio o Caboclo das Sete Encruzilhadas, explicou como seria a nova religião, que a religião ia acolher o povo, os espíritos do povo e tal. E aí, de repente, Zé Fernandinho de Moraes, que estava com o espírito das Sete Encruzilhadas, tá certo? Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorpora um velhinho, né? Um preto velho. Foi aí que surgiu a imagem do preto velho. Ele sentou-se lá com a bengalinha, né? Pediu uma bengala, aí disse: eu queria meu pito. Meu pito era o cigarrinho ou o cachimbo, né? Eu morri, como eu tive um ataque cardíaco e tal, estou morrendo de vontade de fumar meu pito. Aí já houve um estranhamento ali. Eis que na hora que ele está falando isso, que providenciam, a turma foi batendo céu para arrumar um cachimbo pro velho. O velho começou a fumar o cachimbo. Aí entra um cara que era paralítico. Aí o velho olhou para ele e disse: olha, arruma uma folhinha de arruda dessa, uma folhinha qualquer, que eu vou fazer esse menino se levantar dessa cadeira. Ficou todo mundo besta, né? Aquele bafafá todinho e tal. E ele foi lá, passou o galinho de arruda com guiné, com não sei o que e tal, na cabeça, com alecrim, na cabeça do rapaz que estava lá, né, numa situação de paralisia e tal. E o rapaz levantou-se da cadeira e começou a andar, né? Foi aquele negócio. Então a Umbanda começou daí. Zé Fernandinho de Moraes em 1908 e tal. A Umbanda se dividiu. Quando chegou num certo ponto, eles precisaram organizar. O nome da casa era Tenda Espírita. Veja, eles botaram o nome espírita para conectar com o espiritismo, porque existia muito sincretismo com a Umbanda, com o Candomblé, com a Igreja Católica e com o Espiritismo e também com as religiões ameríndias. Era uma junção. Foi a primeira religião universalista e aceitava a todos. Então a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi o nome dado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Outras facções, as pessoas começaram a participar e vários nomes, vários renomes daquela época começaram a aparecer também, gente. É muito interessante. Nessa época, as pessoas começaram a se aproximar, cada um tinha uma forma de pensar.
o Espírito das Sete Encruzilhadas disse: eu não tenho uma objeção nenhuma, desde que seja para caridade, desde que não sacrifiquem animais, desde que sigam Jesus Cristo, desde que façam o bem ao próximo, não façam demandas, não façam amarrações, desde que façam esse tipo de coisa, nós não fazemos questão de nada, o restante são bobagens, tá? Se você tem uma tendência maior para o candomblé, você pode fazer um bandomblé, você pode fazer qualquer outra coisa ligada ao Oriente, então pode ser uma coisa mais ligada ao Oriente, aos espíritos do Oriente, pode ser mesa branca, muito ligada ao espiritismo, então abre o Evangelho Espírita, usa o Pentateuco Espírita, não tem problema, contanto que a cor seja toda de branco. E na época, né? Na época, hoje em dia misturou muito, mas ainda é a prática da caridade. A manifestação do Espírito para a prática da caridade, sem demanda, sem corte de animais, sem amarrações, sem previsões esdrúxulas, como por exemplo, agora há pouco, de forma muito inocente, o Denis pergunta se a Josiara Durões de Almeida volta. Sem isso, tá entendendo como é? Os espíritos dos pretos velhos aconselhavam e tal, e em todas as unidades que foram se espalhando, e fundou-se também a Federação da Umbanda, né, das casas de Umbanda do Brasil, no Rio de Janeiro, tá certo? Onde diversas correntes, já na década de 30 para a década de 40, funda-se isso tudo. Ao mesmo tempo que tem uma lei proibindo qualquer tipo de credo que não fosse o católico. O Brasil ainda não era um estado laico, quer dizer, era um estado ligado à religião católica, tá? A religião que era a religião oficial do brasileiro. Então o espírita teve um jogo, uma malemolência, que aí rezava o Pai Nosso, Ave Maria, não sei o que e tal, não tinha imagens, mas rezava o Pai Nosso, Ave Maria e tal, blá, e era meio que protegido, porque todas as casas espíritas tinham nome de santos católicos, da mesma forma que todas as casas de Umbanda tinham nome espírita, tá certo? Tenda de Espiritismo Nossa Senhora da Piedade. Então, quer dizer, Espiritismo, para poder conectar com o Espiritismo. Mas na época eles proibiram tudo, lançaram uma lei, tá certo? Lançaram uma lei dizendo que não podia haver esse tipo. Bom dia, Joyce, bom dia, querida, vamos curtir, compartilhar, vamos subir essa live aí, vamos, e se puderem me sigam. É muito interessante, porque aí começou todo um movimento para que Zélio Fernandinho de Moraes, junto com os seus amigos, ditassem para Getúlio Vargas, que era presidente na época, e que lançou o documento proibindo maçonaria, espiritismo, macumba, candomblé, qualquer religião que fugisse da religião católica era proibido. Tá? Era como se fosse uma transgressão penal. E para tirar essa lei, Zélio Fernandinho de Moraes regulamentou, fez a federação de Umbanda e tal, mostrou o que era a Umbanda, como ela era, mandou para Getúlio Vargas e Getúlio Vargas revogou a lei. E a Umbanda pôde crescer do jeito que cresceu, com suas várias denominações, Umbandoblé, Mesa Branca, Umbanda Ponto de Risco, Umbanda Sagrada, que é de Rubens Sarraceni, todos os tipos de Umbanda. Quer dizer, você pode fazer tudo dentro da Umbanda. Você vê como a Umbanda não tem ritos marcados. Não, foi o que Zé Fernandinho de Moraes colocou. Não, na época de Fernandinho de Moraes não existiam os Exus. Existiam os Exus, mas eles não adotavam, exatamente com medo da Igreja Católica. Vou conseguir fazer as pazes com Micael Marcos Jasmin Joyce. Joyce, veja, eu estava explicando agora há pouco.
Fala comigo no direto que eu vou te explicar direitinho porque é que a gente não trabalha com oráculos e a gente não fica aqui, sei lá, sem te conhecer, sem conhecer esse rapaz, dizer que os dois vão se juntar novamente. A gente, bom, quem faz isso eu admiro, mas eu não tenho esse dom. Eu leio cartas ciganas, faço tarot terapêutico, búzios e tal, e faz, mas eu não faço isso antes de conversar com a pessoa e mesmo assim, às vezes, o conselho te decepciona, porque não é o que você quer, é o que você precisa. Entendeu, Joyce? Você me perdoe, mas assim, em público inclusive ia te expor. E a gente respeita muito a privacidade de cada pessoa. Nós respeitamos todas as religiões, aceitamos todas as religiões é que não nos aceita. E eu não sou um sacerdote ou um teólogo. Na realidade, eu estudei tudo isso para tirar o ranço. Mas, por exemplo, eu não tenho uma tenda, a gente não faz giras, só giras experimentais. E vocês não sabem como é uma gira. A gira é uma coisa muito animada no ritmo dos tambores e tal. As pessoas ficam extremamente emocionadas com os conselhos dos pretos velhos e tal. Bom dia, eu sou laqueada e quero engravidar de novo. Isso é um caso médico, né, Daisy? Laqueada, se eu não me engano, é exatamente a ligação das trompas, né? Parece que tem alguns que são reversíveis, né? E você pode retirar e ter o teu filho novamente. Vamos curtir, compartilhar, gente, vai ser muito bom, porque a gente vai poder tirar tudo isso da cabeça. E a Umbanda foi crescendo e tal, muitos opositores. Até hoje as pessoas nos ignoram. Eu coloquei a Umbanda dentro de várias outras crenças, por exemplo, vocês estão vendo ali os chakras, uma imagem com chakras. Aqui eu tenho um Lakshmi, aqui eu tenho os avatares de Krishna, Buda, o taoísmo. A gente engloba tudo, então nós somos aqui universalistas. Sabe, Wagner, você não é um bandista? Sou também, como sou espírita, eu estou espírita há 39 anos. Eu comecei no espiritismo com 20 anos de idade, hoje eu estou com 59, entendeu? Então, quer dizer, faz muito tempo estudando a espiritualidade e tirando ranços, que é exatamente isso que é os exterminadores ou os ceifadores da Matrix. Quer dizer, sair da Matrix. Gente, cada um professa a crença que quer. Se você quer ter medo e tal, você só funciona com o medo, vá para uma casa que meta medo em você. Mas se você não quer ter medo, você quer ter uma fé autônoma, pela lógica do que você já leu, que foi o que eu fiz a minha vida inteira, procurar lógica em tudo. Por que é que o preto velho acende o charuto? Que é para dispersar os miasmas, as energias negativas, né? Porque o Exu toma uma cachaça e cospe no chão, não é para beber a cachaça, aquilo ali é para que o éter do processo afete aqueles espíritos que são menos evoluídos. Entendeu como é? Então, quer dizer, tem determinadas coisas que a gente tem de ritos e tal, e fundamentos, que são interessantes demais dentro da Umbanda. A Umbanda foi se expandindo, criou as linhas de trabalhos, que são os caboclos, né, como os boiadeiros, marinheiros, hereis, os orientais, criou os ciganos e as ciganas, né? Os Exus, cada um tem sua área, né? Cada um tem sua estrutura e cada um é ligado a um orixá. São diversos os orixás. Aqui nós adotamos apenas 7 orixás, quer dizer, vamos contar, tá? Mamãe Iemanjá, Ogum, que é meu cabeça, Iemanjá é minha juntó, Mamãe Oxum, Mamãe Nanamboroquê, Mamãe Inhansã, Xangô, Obaluaê,
Oxóssi é mais. Oxóssi e Ibeji, que é Cosme e Damião. Então são 9 orixás que nós colocamos aqui. Para cada orixá desse aqui, tem caboclos, exus e tal trabalhando na linha deles. Tá certo? Na linha desses orixás. Que orixás para nós, eles não incorporam, eles são energias de Deus. Por exemplo, quando você quer justiça, você foca em Xangô. Xangô é da justiça. Então, essa energia de justiça, você foca nela. As imagens só são apenas barro. Então você coloca, energiza a imagem para que ela lhe lembre justiça com a imagem de Xangô. Se você quer abundância, amor, né, prosperidade, você foca em Oxum, que é das cachoeiras e tal. Tem todas as oferendas. As oferendas, para que usar alimentos se espírito não come? Para que usar bebida se espírito não bebe? Verdade, mas cria uma energia de boa vontade ali e os espíritos de luz vão chegando junto, porque 90% da população do mundo ainda está conectado às coisas materiais, como a bebida, como a comida, como o sexo, como tudo isso. Então, para a gente levar esses espíritos à luz, através de qualquer técnica, porque eu também sou apômetra, estou apômetra, e desobsidiar uma pessoa, esclarecer uma pessoa que ela tem mediunidade, fazer com que ela trabalhe com esse dom que ela recebeu da espiritualidade, a gente precisa formar um corpo de pessoas que seja descomprometido eu digo em termos de preconceitos, de intolerâncias. A gente precisa de pessoas tolerantes dentro de uma casa universalista, como também dentro de uma casa de Umbanda, que é muito diverso. Né? Eu vi agora o Papa Leão XIV revogar tudo que o Papa Francisco fez. Né? Ele jogou um balde de água fria nos casamentos, nas bênçãos para os casais homossexuais. Caramba, qual é o problema? O problema não está no sexo da pessoa, mas sim no caráter. Mas para manter um dogma da igreja, ele fez esse tipo de coisa. Tá entendendo como é? O que para mim, e muita gente apoiando, achando isso maravilhoso, os radicais, né? As pessoas que têm preconceito, que continuam com esse preconceito bobo, que leva tanta gente à morte, tanta gente a tirar a própria vida, e etc, e etc, e etc. Bom, mas a Umbanda ela é maravilhosa, gente. Olha, não existe nenhum mistério na Umbanda. Tem a assistência, tem as pessoas que são filhos da casa, que são os médios e tal, que incorporam os caboclos nas giras, tá certo? Todo o ritual da Umbanda é exatamente, por exemplo, não se começa trabalhos sem os Exus. Então a primeira coisa que a gente faz na ponto de Exu é defumar todas as pessoas que estão ali para tirar os miasmas, essa coisa toda. Depois se canta o hino da Umbanda, depois se canta vamos defumar, né? Depois se canta os pontos e se saúda cada um dos orixás, a começar por Oxalá, Jesus. Aliás, tem Oxalá também, são 10, tá certo? Oxalá é que toma conta de todo esse grupo de espíritos, de forças energéticas que transmite para os caboclos as orientações para ajudar as pessoas. Aconselhando, sugerindo. O pessoal daqui não gosta desse negócio de aconselhar, é sugerir. E veja como a gente faz a Umbanda da forma como a gente quer. Aqui em nossa estrutura, no TEUEB, a Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo, nós não utilizamos o álcool, utilizamos ainda o fumo, utilizamos a defumação, mas não utilizamos o álcool. Nem Exu toma álcool aqui, tá certo? Porque não dá, não foi o molde que nós pedimos para nós, tá certo? E nada há de mais adstringente, de mais puro do que a água, tá certo?
Vamos lá, seguir o criador da live. Vamos lá, curtir e compartilhar, gente, porque é muito interessante, é muito gostoso a gente poder falar sobre Umbanda, falar sobre essas coisas todas de uma forma mais aberta, de uma forma mais esclarecedora. A intolerância religiosa está tão grande. Bom dia a todo mundo que está entrando, gente. Marta Correia, todo mundo que está entrando, Sônia, todo mundo, Deise, todo mundo, bom dia, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Lopi, eu não sei, pelo amor. Cristiane Silva, bom dia. Bom dia, Jeane. Bom dia a todo mundo que está entrando, gente. Vão ficando aí para poder a gente entender como funciona a Umbanda. Então, é assim. A Umbanda tem, desde 1908, essa orientação. Bom, alguns dizem que a Umbanda ela já existia. Há séculos existia, desde a época da Atlântida e tal, que é uma prática muito antiga, de espíritos que são destinados ao povo, como uma religião, mas sem dogmas. Dentro da Umbanda você não vê dogmas, você vê ritualismo, mas dogmas não. Nada é proibido dentro da Umbanda, tudo é permitido, a não ser que seja alguma coisa para o mal, aí isso é proibido. Jesus te ama, amado, Ele quer fazer uma obra na tua vida, já está fazendo, querida. Jesus vai te libertar, amado, Jesus é a saída. Eu também acho, se a gente praticasse as palavras de Jesus, né, porque Jesus não veio na cruz para salvar ninguém, e não é porque você está numa religião que você vai ser salvo. A gente aqui não está querendo cooptar nem converter ninguém, irmã, viu? A gente está aqui exatamente para poder quebrar o ranço, porque você pensa de um jeito, eu te respeito você pensando dessa forma. Então você precisa também entender a nossa parte. Cada um tem sua parte e cada um deve ser respeitado e muito respeitado, como eu lhe respeito, peço respeito à nossa forma de pensar. Só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus, tá certo? Também acho, mas acho que ele conta com toda uma pleiade de espíritos, tá certo? Que podem nos ajudar, tanto na Igreja Católica, tal, nos seus, vocês colocam os pastores de vocês que são falhos, né? Que cobram dízimos altíssimos, que cobram por um caroço de feijão para curar a Covid por R$1.000 e por aí vai, entendeu? Espírito decaído, são os dogmas. Com certeza você tem uma fé heterônoma, é uma fé que se liga ao que o teu pastor te falou. Você não procurou estudar, você já estudou a minha religião, você já estudou o meu ponto de vista, você já estudou o hermetismo, o ocultismo, a teosofia, os Sócrates, Platão, a história do cristianismo no mundo. Eu já estudei a tua Bíblia, inclusive a tua versão de Bíblia, que pelo jeito é aquela versão mais, sei lá, impositiva, querendo impor às pessoas a sua crença. Cada um tem sua crença, mas por isso que mataram tanto índio no Brasil. A Igreja Católica entra com todos os seus jesuítas e tal, e toma tacar fogo, matar índio e não sei o que e tal. Quase que exterminava a população indígena brasileira, porque eles amavam os deuses deles. Não se soube respeitar. Respeito é bom e eu gosto. Estou respeitando você, respeito é o que a gente está fazendo aqui, tá certo? E deixa a gente continuar com o nosso papo. Pode continuar aí para poder aprender também. Tá certo? Nós não estamos fazendo mal a ninguém aqui. Você que entrou na nossa live e não... a live é pública. Tá. A rua também é pública. Tenta sair nua no meio da rua. Você é preso por atentado violento ao pudor.
Então, é também um atentado contra a nossa forma de pensar, você entrar aqui e falar alguma coisa, e dizer só isso, salva, vá, se entregue a Jesus. Eu já me entreguei a Jesus. A Umbanda é cristã também. Só que não é o tipo de cristianismo que você professa. Abrace a nossa religião e você estará salvo. Quem salva você é você. O céu e o inferno estão dentro de você. Você precisa se responsabilizar pelas coisas que você fala, que você faz durante o dia a dia. E ser cristão não é ser cristão só no dia do culto, ou da missa, ou quando vai para a mesquita, quando vai para a sinagoga. Não! Ser cristão, quer dizer, sinagoga, mesquita não, mas ser cristão na igreja católica, protestante, é você praticar diariamente, não os dogmas, mas as palavras do Novo Testamento, que Jesus veio trazer, com seus 4 apóstolos, quando ficaram faltando todos os outros. Você só tem Marcos, Mateus, Lucas e João. Tá? Você só tem esses 4 com 27 livros. Não que eles não valham nada, muito pelo contrário, são valiosíssimas as palavras desses apóstolos. Mas cadê os outros? Cadê o evangelho de Tomé, por exemplo, de Maria Madalena, de Tiago, o evangelho de Pedro? Cadê o evangelho? Cadê o resto dos evangelistas? O evangelho de Paulo? Cadê? Entendeu como é? Então quer dizer, a Igreja Católica fez um arrumadinho e vocês fizeram outro arrumadinho para poder serem protestantes. Então a gente sabe dessas coisas, vocês sabem tudo da gente, vocês conhecem o que a gente faz, principalmente eu que trabalho com universalismo, eu trabalho com tudo. Eu não me sinto de nenhuma religião, eu sou budista, eu sou taoísta, eu sou Veda, né, hinduísta, eu sou tudo. Eu faço parte de tudo isso, nasci num lar católico, mas por imposição. Entende como é? Então as pessoas ignoram esse tipo de coisa e ficam, sabe, repetindo palavras. Isso é fé heterônoma. Você, para poder conhecer, tem que conhecer o seu e o dos outros, para poder tirar o ranço, que é exatamente isso que a gente está tentando fazer agora. A gente vamos curtir, compartilhar a nossa live, vamos elevar o nosso poder de pensamento, porque essas energias, elas descem a frequência, né? A pessoa entra querendo ser a dona da verdade, só com Jesus, só com Jesus. É só com Jesus mesmo, mas você pratica o que Jesus pede para você fazer? Então vamos elevar o pensamento e tal, vamos curtir, compartilhar a nossa live. A live é para exatamente a gente criar um elo de boa vontade, de beleza, de compaixão para com as pessoas, para com o mundo. O mundo está precisando disso, o mundo tá numa rearrumação. Nós estamos saindo desse mundo experiencial, desse mundo maquinado, dessa rotina, tá? Para ir para um mundo de regeneração, de diferenciação dos seres humanos se respeitando, o bem prevalecendo mais do que o mal, fazendo todos os dias a balança do bem e do mal. Quando a do mal está mais pesada é porque você fez muita besteira durante o dia. Isso é dia a dia, é feito alcoólatra. Tem que ver se é dia a dia, tá? O vício do álcool, tá certo? Também é assim com o bem. O bem é difícil de fazer, o mal é fácil, porque está muito fácil. Se envolver com pessoas que não devem se envolver, fumar, beber, se drogar, roubar, ser desonesto, desleal, impulsivo, maledicente, invejoso. Então tudo isso é muito fácil, tá? É muito fácil falar dos outros quando o teu rabo está preso. É isso que a gente não faz aqui.
Entendeu como é? E a gente estuda também a religião de vocês. É lógico, para eu estar aqui falando, eu não vou estar falando sem saber o que é que vocês fazem dentro da igreja de vocês. Já frequentei todas essas igrejas, já frequentei a igreja católica, sinagoga, mesquita, já frequentei templo budista, templo taoísta. Eu vi o que tinha de bom em cada um. Uma das coisas que não tem boa é alimentar o medo nessas religiões, que é o que vocês fazem. Se não tiver aqui, não está salvo. Vai ter o fogo do inferno para você. Então vamos curtir, compartilhar. Não é o medo que a gente deve botar nas pessoas, e muito mais a esperança e o conhecimento. Vocês têm um conhecimento mediano, uma preguiça danada de estudar, não estuda as coisas dos outros, não estuda nem a própria Bíblia, porque não conhece as passagens, não conhece nada, e interpreta de uma forma completamente diferente da forma que foi traduzido para o idioma português, ou inglês, ou espanhol e tal, para poder ser conveniente ao que o pastor quer, que é mais ovelhas, para pagar mais dízimo, para dominar mais pessoas. O objetivo é o domínio através do medo, e é por aí, tá certo? Agora, eu respeito demais. Você quer ser dominado, eu prefiro muito mais um marginal sair de dentro da um irmão que matou 10, 20, 30, sai com uma Bíblia debaixo do braço da penitenciária, de que com um fuzil. Mas infelizmente eles também estão sendo usados para poder oprimir, impedir as pessoas de bem a professarem suas religiões. Já quebraram santos católicos, já agrediram, queimam centros de umbanda, de candomblé, de macumba e por aí vai. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. A história da umbanda é belíssima. Hoje nós estamos seguindo e temos uma área em São Paulo que é maravilhosa, que é o templo, a área que é da umbanda lá no São Paulo, na Grande São Paulo, me parece que é em Santo André, se não me falha a memória. Então, quer dizer, visitem essas coisas antes de falar, antes de condenar. Prestem atenção no que vocês estão condenando. Prestem atenção nessa maravilha que é a crença na Umbanda. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito a vocês, mas muito mesmo. Namastê. Saravá, muito axé para vocês, um beijo no coração, e que o ser grandioso que existe em mim saúda o ser grandioso que existe em você. Vamos sempre, sei lá, ser tolerantes, né, com as outras pessoas, né? Vamos ser tolerantes para, sei lá, criar uma boa imagem de nós, porque criar uma boa imagem de nós. Estamos praticamente no final da nossa live fazendo um apelo para que as pessoas não ignorem esse tipo de coisa, né? Nem tenham favoritismo com religiões. E não vai e acredite nas primeiras coisas que disserem a você, nem no terreiro de Umbanda, nem numa casa espírita, nem numa igreja católica, numa igreja evangélica, nem numa mesquita, nem numa sinagoga. Não acredite, vá lá, vá ler. Tá? Vá ler o Antigo Testamento, que é a Torá judaica. Vá ler o Novo Testamento com apenas 4 dos evangelistas, que foi fundamental, foi bacana, tal. Mas, na realidade, tinha um restante todinho, tá certo? A gente não sabe, mas Maria de Madalena foi uma apóstola também. Então é a 13ª apóstola. Paulo, com 20 anos depois, também foi apóstolo. Então é o 14º apóstolo, muito aproximado de Jesus. Então, quer dizer, a gente desconfia, não vê as coisas. Sou filha de Dona Rosa Caveira. Laroê, Xuxu, Mojubá. Laroê, sim, a Pombagira. Pombagira, Mojubá. Laroê, Xumirim, Xumirim, Mojubá. Muitas saudações ao povo da rua, ao povo que toma conta da gente, que protege e que melhora a nossa vida. Tá? Vou te convidar aqui, tá? My World Hope. Bom, gente,
Eu queria agradecer demais a vocês, né? O ser grandioso que existe em mim, saúde do ser grandioso que existe em vocês, saravá, namastê, tudo de bom para vocês, que vocês sejam abençoados nesse final de semana e que respeitem as diferenças. Não somos nós os donos da verdade, nem eles são, nem nós somos. Dizer que conhece de espiritualidade é uma arrogância muito grande, porque a espiritualidade é uma coisa muito vasta, muito grande para você se arvorar e dizer que conhece, e dizer que é, sei lá, o sabedor de tudo nessa área. Várias pessoas estão entrando aqui, Neia, todas as pessoas, que bom, que bom, que bom. Dar um abraço em todos, deixar para mim aí meu abraço fraterno, agradecer as curtidas, agradecer a presença de vocês, e eu vou tentar manter essa rotina de todas 8 horas da manhã no sábado, depois que eu for lá para o meu congá e colocar as energias das Iabás, do Preto Velho, do meu Preto Velho, Pai João da Aruanda, tá? E começar todo o trabalho e também filmar a vela de Zé e tal, que é quem me acompanha o tempo todo, essa energia possa chegar em vocês também. Abençoados sejam vocês, muita axé, saravá, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.